Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E a gente já dá o pause agora na música, porque o técnico Edmar Ehler já está com a gente, né? Tava brincando de ser vovô. Afinal de contas, né, Edmar? Tem que aproveitar esses momentos com a família, né? Que existe essa oportunidade. Muito bom dia, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, tudo bem? Tá, seu microfone tá fechado, Edmar. O microfone do seu app tá fechado, por isso você não tá chegando aqui ainda. Técnico Edmar Ehler do Naviraense já está ao vivo conosco. Só um ajuste no aplicativo dele. Ele tem que abrir o microfone por lá, porque eu não consigo abrir por aqui. Aê, agora você abriu a câmera. Tá faltando só abrir o microfone, ainda tá fechado. Aê, agora sim. Você me ouve bem, professor? Tô ouvindo bem, tá tudo certo. Ô, professor, o senhor tá igual eu, o que tá acontecendo? Que shampoo o senhor tá usando aí, professor? O que tá acontecendo? Rapaz, eu acho que eu vou comprar uma peruca, viu, cara? Rapaz, tá difícil. E cada dia mais o futebol ele faz isso com a vida da gente, né? Infelizmente. Verdade. Concordo. Eu, quando comecei, professor, eu tinha cabelo. Isso lá 15 anos atrás, e já não tenho mais, hein? Então, eu tava vendo umas fotos minhas na primeira experiência meu como treinador, em 92, né? Cara, eu era cabeludo, até esse dia um jornalista me mandou uma foto minha, né? Eu pro time, né? Postado. Ele falou, cara, eu vi você em Blumenau, fui ver agora Blumenau pela Copa Santa Catarina com o Joinville. Aí ele me viu lá, né, que é o Silvio, ele tem uma coluna de esporte e tal, e é uma TV em Blumenau. Ele me viu, cara, vem aqui, vamos fazer uma foto. Ele falou, cara do céu, cara, como é bom te ver. Mas na época você tinha muito cabelo, e daí ele me mandou essa semana uma foto minha ali com o time, né, em 92. Eu falei, cara, é bom recordar, né? Mas faz parte. Edmar, você foi jogador, Edmar? Fui jogador. Eu fui jogador, comecei ali no Colorado, né? Pinheiros, na época, né? Que depois foi feita uma fusão, daí fomos em 89 para o Sinop, numa parceria que acabou, né? Os clubes, né? Virou Paraná Clube, e nós tinha 22 jogadores que foi emprestado para Sinop. Aí acabei me machucando, e eu era volante, capitão, né? E aí começou aquela primeira experiência, como eu fui revelado aqui pelo Operário, né? No Operário de Santa Catarina. E aí um dia o presidente me chamou, cara, você tem um jeito para ser treinador, cara, não quer assumir o time aí, e você não quer mais? Eu digo, não, eu parei muito cedo. Daí eu, cara, comecei a gostar, fui me preparar, né, e é que nem mais ou menos a história do meu filho, que é treinador também, né, que é o William, né. O William hoje também tem curso da CBF, tem 25 anos, mas já é um treinador experiente, eu digo. Já preparou-se, ele estava na União de Rondonópolis, já trabalha comigo há alguns anos no futebol, foi goleiro do Curitiba, foi goleiro no Juventus de Araguá, jogou Taça São Paulo, jogou no Real Ariquemes, São Gabriel, Veranópolis, teve uma história. E aí eu levei ele em 2022, uma experiência para ele para Caçador, né, que a gente subiu invicto o time lá. Era eu e ele, a dupla lá, né, até o Oscar do futebol interior lá de São Paulo brinca com nós. Pô, é difícil um pai e filho fazer sucesso, vocês dois fizeram sucesso, eu fico feliz, cara. Então, esse é um pouco da história da vida aí. Ô, Edmar, quem que era maior aí? Colorado ou Pinheiros? Já que você começou por lá, ou era do mesmo tamanho, hoje é o Paraná Clube, né? Que infelizmente amarga as divisões inferiores do futebol paranaense, né? Que foi uma grande potência nos tempos do Rubens Minelli. O próprio Luxemburgo foi técnico, né? Logo no início do Paraná Clube. Cara, foi a sensação, né? Eu digo que o Paraná Clube foi a sensação. Eles fizeram aquele estádio Pinheirão lá também, na época, né? Vila Capanema ali, né? Onde a gente jogava. Mas tinha outro estádio ali, né? Lá no Boqueirão, tinha a Vila Olímpica, tinha ali do lado do Posto Dois Irmãos, ali um viaduto, tinha um estádio também que era do Colorado, né? Mas assim, eu tive a passagem nos dois, na verdade, quando saí do Operário, ser emprestado para lá, né? Para jogar o Paranaense. E não tive sucesso, sabe? Não tive. Não fui bem, aí teve já aquela fusão que aconteceu, e já emprestaram a gente, na época era o Tomazoni, né, que era presidente do Sinop, quando o Rogério Ceni estava lá, em 89. Aí o Rogério Ceni era júnior, aí mandaram ele para São Paulo. A gente foi campeão em 89, o Rogério Ceni tinha ido para São Paulo, nós não tinha goleiro, nós jogamos com ponta esquerda na época, jogou no gol as partidas, e a gente foi bicampeão, acho que 89, 90, se não me engano, ali, sabe? Então, na época com o estádio lá, o Gigantão, ele era de madeira ainda. Era toda rodeada de madeira. E eu brinco, hoje está conversando até com um amigo meu aqui da imprensa, aqui onde eu moro,
Eu falei, cara, o Sinop tinha 580 serrarias, uma do lado da outra. Assim, na época era interiorzão, assim, hoje, meu Deus, a capital do Nortão, né? Então, uma cidade assim que marcou muito para mim, tenho muitos amigos lá. Aí fui treinador do Sorriso também, né? Também também no Cáceres. Então, Mato Grosso, cara, eu gosto muito, sabe? Eu não sei, cara. Se aparecer dois, que nem apareceu uns times aqui no Paraná, e São Paulo agora mesmo apareceu um negócio para mim ali. Cara, eu gosto, eu não sei. O meu filho brinca comigo, né? Pai, o que que o pai viu no Mato Grosso? Cara, eu não sei. É um lugar que eu me identifico, né? Eu tenho uma paixão pelos dois estados. Para mim não muda nada. Tanto o Mato Grosso lá em cima, que teve uma evolução muito grande, né, no futebol, né? O Mato Grosso lá na minha época era que nem o Mato Grosso do Sul. Só que o Mato Grosso do Sul ainda falta uma referência grande, tipo um Cuiabá hoje da vida, né? Ele precisa, mas isso é planejamento. Eu digo que é o governo federal, né? É o governo, as prefeituras municipal, elas têm que se preparar para fazer estádio, montar estrutura de gramado. Eu me lembro aqui no Catarinense, aqui na época do Dr. Delfim, eu fiz mais de 500 jogos como treinador pelo Operário. Então eu conheço bem todos os estádios de Santa Catarina, Paraná, ali, né? Foi os lugares que eu trabalhei. E você vê os estádios hoje, não pode jogar nem o clube A, B, C, que as divisões são todas igual. O jogador sai da A, vai para B, da B ele já vai para C. Então o nível fica em alto nível toda a vida da competição, né? Independente a divisão que você está jogando. E aí eles criaram aí o presidente novo que vem, no lugar do Dr. Delfim, que ele morreu no acidente do avião lá da Chapecoense. O Rubinho subiu, com o presidente com o Crespim hoje, né? E o que que aconteceu? Eles criaram uma lei dentro do estado, com os municípios, que todas as competições têm que ter um tipo de gramado, o estádio. O estádio não pode ter menos de 5 mil pessoas, né? Tem estádio com 3, mas uma estrutura bonita. O vestiário tem que ser vestiário grande, tem que ter maca, tem que ter todas as necessidades que um time precisa, independente se é visitante ou local, uma estrutura de segurança muito boa. Então, quando fala no Mato Grosso, às vezes eu vejo, se encontra muita dificuldade hoje, para montar elenco aí para você levar jogador. Aí por quê? Ah, porque Mato Grosso, porque não sei o quê. Cara, vocês estão enganados. Eu digo que o futebol, nós às vezes vendemos uma imagem, ou dirigente. Aconteceu um caso esse dia aí, ó, comigo, eu até falei assim para o presidente, cara, nós temos que cuidar da nossa casa. Se o time do cara mora no vestiário, você dorme no alojamento, você dorme numa casa. Não, eu acho que o clube, eu penso assim do meu jeito, né? Eu estou falando do meu jeito, não sou presidente, não sou diretor, não sou nada. Mas eu acho que cada clube tem que cuidar da sua casa, dar uma estrutura adequada para cada jogador, né? Dar umas condições para melhorar o nível da competição, para abrir porta para novas contratações, você trazer grandes treinadores, grandes jogadores, você evoluir dentro disso, né? Então, eu acho que o Estado tem um presidente novo, que a gente vê que ele tem muita vontade de fazer, né? Que é o Petralhas está fazendo algo aí que pode ser alguma coisa diferente, né, Tiago? Então, assim, ó, eu vejo com o Mato Grosso em 2012, quando eu fui aí, nós tivemos até uma entrevista, nós dois conversamos, eu estava no Itaporã, cara, ele já mudou bastante, né? Só que naquela época eu dei azar. Você se lembra que em 2012 a Globo fazia a transmissão de alguns jogos na primeira divisão, primeiro, né? E hoje eu acho assim, ó, você tem que ter um produto, né? Primeiro criar as faculdades de futebol que eu digo, que é a formação do nosso atleta, né? A cidade, o município, o presidente do clube, é esse cara, que tem que ser o cara do saco roxo, né? Que diz assim, daqui que eu vou fazer. Vem cá, prefeito, nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos ter o ano inteiro a estrutura, nós vamos formar nosso atleta, nós vamos ter produto para vender. E é a mesma coisa o Mato Grossense, né? Hoje tem, né? Tem 3 Copas do Brasil, tem Série D, tem Copa Centro-Oeste. Cara, então eu acho que assim, os presidentes de clube e dirigentes, mesmo treinadores, jogadores, eu sempre digo assim, ó, você olha quem você leva para dentro da tua casa. Para você montar um time hoje é fácil. Aí eu, 40, 50 jogadores por dia mandando mensagem, empresário, pô, você tá lá, pô, vamos, tá, eu vou, jogador de 2, 3 mil, cara, que time você vai fazer? Você vai fazer um time ali, entendeu? É fácil fazer um time. Mas para ganhar a competição, você tem que ter primeiro planejamento, estrutura, tem que ter um município do lado, a prefeitura tem que estar junto, Câmara de Vereadores, as empresas local, a diretoria tem que ter credibilidade no município para chegar numa empresa, os empresários vender. Agora, claro que é um produto, né, Tiago? Você tem que ter o que vender para os caras, né? Que é um time bom. Então, tudo vai refletir lá, né, lá no time da Série A.
Então, eu acho que todo mundo tem essa condição hoje. O Mato Grosso é um estado muito rico. O que ele está atrasado, na minha opinião, como treinador, está melhorando a evolução. Hoje você vê contratação de 10, 12, 15 mil reais, clube pagando aí no Mato Grosso, né, o mercado de jogador. Então já tem um atrativo, já estão pagando. E nós conhecemos com certeza a tua época, que eu passei por isso no Itaporã. Jogadores jogam 3 meses a primeira divisão, depois vão trabalhar numa empresa. Eu nunca vi isso no futebol, sabe? Então, hoje mudou. Hoje mudou, tem calendário o ano todo, tem Série D, tem Copa do Brasil. Mas para isso, eu acho ainda que precisamos oferecer algo diferente no mercado nacional, né? Atrair investidor, empresas, patrocinadores, enfim. Mas nós temos que ter o produto. Que o produto nosso é oferecer uma estrutura muito boa, que o cara olha, pô, os caras têm um exemplo. Eu fui no União de Rondonópolis, meu filho era treinador agora lá, né? Eu fiz uma final contra o União, acho que foi em 2007, acho, 2007, por ali, da primeira do Mato Grossense. E eu tive lá agora visitando ele lá. Eu fui lá. Cara, os caras têm 4, 5 campos de treinamento, tem academia, sabe? Restaurante próprio ali para a base, não para o jogador, né? Que vem contratar, já tem apartamento, cada um mora no seu apartamento, Eu ou tive mora em lá, hotel. eu tive em Rondonópolis na Série D, acompanhando o Operário. Eles estavam terminando a reforma do Lutero Lopes, né? Que ficou um espetáculo, né? E realmente eles estavam investindo em estrutura, professor. O senhor tocou num ponto, o senhor provavelmente acompanhou a Série B, time sem condição, o Maracaju treinando só à noite, o Taverópolis cheio de problemas, viajou com 12 jogadores. Então, o senhor tem muita razão ao falar da estrutura. E vou só pedir para o senhor uma gentileza, porque como a audiência é rotativa do rádio, Claro. o senhor falar Mato Grosso do Sul. Apesar do senhor ter Sim. explicado no início que para o senhor é uma coisa só Mato Grosso do Sul para o futebol, para o fim do debate, porque daqui a pouco o cara vai falar, pô, esse cara aí tá vindo para cá e falando errado. O professor explicou no início que no entendimento dele a questão de qualidade do futebol elas são semelhantes. Mas, professor, em relação aí a Santa Catarina que o senhor falou, então, me parece que é uma discrepância enorme diante do cenário que o senhor trabalhou este ano no Naviraense e também porque o senhor vai enfrentar no ano que vem. Alguém do Naviraense, o senhor conseguiu mostrar como é que funciona aí em Santa Catarina? Eu vejo assim, né? Eu estou falando assim porque eu estou aqui, né? Eu não quero assim dizer que Santa Catarina é melhor que Mato Grosso. Nunca na vida vou falar isso. Até porque os jogadores que vão sair daqui vão jogar aí, entendeu? Então, para mim, eu não vejo nada. Eu tive uma conversa assim leve, né? Conversando um pouco com eles assim. Eu vejo assim, tudo vê o que você quer para tua casa, né? Eu tava vendo umas matérias do Naviraí, né? Pô, Copa do Brasil, cara, jogar contra Santos, jogar contra Paysandu, ganhar. Ontem até eu estava assistindo o Santos aqui, né? Que é o Amazonas, Amazonas e Paysandu. E eu conheço bem lá no Pará, lá eu já fui ver alguns jogos lá no Paysandu. Teve jogador que jogou comigo, jogou lá e já fui lá algumas vezes. Então, o Naviraí ele tem uma história e tem muitos clubes aí, ó. Tem muitos clubes hoje, eu vejo aí no Mato Grosso, que tem um potencial para crescer. Tem Costa Rica, Pantanal, Operário, Inviema, Naviraí, né, Curumbá, né? Eu vou falar dos clubes que eu conheço. Dourados ali, né, o DAC, enfim. Mas tem o Rio Brilhante também ali, que é o time deles lá, o do Águia Casca, que Negra. estava lá agora, né? Águia Do Negra. Águia. Tem nome. Então, assim, ó, eu acho que quando tiver essa conversa, governador do estado, a TV local, né, vocês da imprensa, Ministério Público, os prefeitos da cidade, todos reunidos, olha, tem verba para tudo que coisa hoje no futebol, para tudo. Precisamos de um estádio decente para cada município, precisamos dar uma estrutura para o torcedor, precisamos melhorar nosso produto para nós ficar reconhecidos no cenário nacional. O Mato Grosso do Sul, eu fico chateado, sabe? Quando a pessoa, o cara está indo para o Mato Grosso, cara, eles não conhecem. É um lugar maravilhoso, cara. Tem torcida, vai o torcedor, a imprensa é show de bola. Eu sempre digo assim que a imprensa, eu tiro o chapéu para a imprensa de vocês aí, porque vocês falam o que é a verdade, vocês falam o que está no coração, o que acontece no dia a dia, não passa pano quente em ninguém, o que tinha de falar tem que falar, eu acho que o torcedor tem que saber disso, né? Eu acho que todos têm que saber. Isso se chama credibilidade, né? Então, eu sempre digo assim, fale bem do meu time se não estiver bem. Se não estiver mal, o treinador errou,
o jogador é ruim, não gostei de. Cara, isso tudo é futebol. Isso aí, a gente vive isso aí, né? Então, o que Professor, acontece? só para ficar claro que o senhor está fazendo a conotação, inclusive, do poder público, que obviamente ele tem importância, só que aqui, professor Edmar, o governo do estado apoia desde os tempos do governador Zeca do PT, lá em 98, que foi o primeiro ano do mandato do presidente afastado da Federação, Francisco Cesário. Já são quase 30 anos desse apoio ao campeonato. Esse é que é o problema, professor. A gente não vê o governo do estado investir em base, pedir uma contrapartida dos clubes, há uma maquiagem nos estádios. Então, quando o senhor fala que tem que ter o poder público em ação, é principalmente tirando criança da rua, colocando no clube de futebol, para o clube revelar e ele ter oxigenação por conta própria, né? Porque senão vira um círculo vicioso que a gente não sai disso. É nesse sentido que o senhor fala, né? Sim, é exatamente isso. Eu digo que é a faculdade do futebol, né? Eu tenho um time na Série A, cara. Eu vou jogar brasileiro, eu vou jogar. Cara, como é que eu vou vender um jogador? Como é que eu vou fabricar um jogador? Entendeu? Vou ganhar o dinheiro para mim manter meu clube, para mim melhorar a estrutura. Eu tenho que criar jogador, eu tenho que ter escola, mas com professores profissionais, condições que a prefeitura, o município, o clube, não cobra até disso. O próprio presidente, né, do clube é um projeto. Você tem o ano todo aquela base. Em Santa Catarina, aqui, você era obrigatório jogar duas competições. Se o time vai jogar um profissional, tem que ter duas competições. Agora não. Agora você pode jogar uma durante o ano. Você pode escolher uma Copa Santa Catarina, você pode jogar um sub-20, um sub-17, um sub-15, né? Então você pode escolher os clubes que vão participar. Então o que acontece? Eu vejo que o Mato Grosso, a hora que tiver. Esse dia eu tive uma briga aqui, eu fui dar uma palestra aqui na Catarinense. Eu sempre participo ali, sabe, de reuniões, os amigos. Paulo Bento aqui, ó. Falei pro senhor, Paulo Bento tá ali cobrando. Fala pro professor não falar Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul, Mato Paulo Grosso Bento tá falando. Aí, viu? Claro, Mato Grosso do Sul. Fica tranquilo que é isso aí. Mas o que acontece? E quando eu falei algumas situações lá, foi questionado a questão de jogadores, de formação de base, e eu acabei falando algumas coisas que não deveria, talvez, sabe? E daí o que diz o presidente da federação da Catarinense ali, cara, você puxa para alguns estados, não, você tem que mostrar a realidade. Eu quis dizer que o governo aí do Mato Grosso do Sul, que eu considero um dos melhores para o esporte. Vou te dizer por quê. Eu acho que eles pagam arbitragem, se não me engano. Eles dão transporte e dão hotel. Transporte não, professor. É alimentação. Não? Paga arbitragem, alimentação e o hotel. O transporte é a única coisa que não tem. Então, em 2012 tinha o transporte. Encostava aquele ônibus, um DD na porta lá do Itaporã, nós saíamos viajar. Então, na época, lá tinha, né? Então, assim, ó, ajuda muito, cara. O que eu não concordo hoje, e que eles ficaram bravos comigo. Um exemplo, eu vou levar um jogador do Mato Grosso, né? Eu vou levar um jogador aí pro Mato Grosso do Sul. Eu tô levando o jogador do Paraná. Cara, é um absurdo, eu tenho que pagar uma transferência, um presidente do clube pagar uma transferência de 1.000 e não sei quanto que é ali no Paraná, para mim levar o jogador para o Mato Grosso do Sul. Quando eu chegar lá, eu tenho que pagar o registro dele e mais uma transferência porque ele veio de outro estado. Aí você paga um boleto da CBF, você paga aqueles encargos, viram uns 5.000 reais por atleta um custo. Aí eu te pergunto, como é que um clube vai sobreviver? Você tem que ter ali 100.000 reais para pagar transferência, para pagar registro, e aonde muitos clubes não conseguem fazer isso, conseguem fazer o quê? Um básico, né? O empresário liga, eu tenho um jogador aqui, ele quer aparecer. Tá, qual é o empresário que vai dizer que o jogador é ruim? Todo jogador é craque. Todo jogador é craque. Todo mundo é craque, entendeu? Mas quando você chega dentro da arena, não é nada aquilo. Então, o futebol, você tem que cuidar na tua escolha. O clube hoje ele tem que ter uma capacidade financeira para suportar, vamos dizer isso aí, né? Ter um dinheiro em caixa. Um exemplo, né? Vamos pegar uma temporada agora, né? De 3 meses, né? Cara, o que é um básico do futebol? Material de treino de qualidade, bola de campeonato. Isso não existe, né? Temporada de 3 meses é maravilhoso. Essa frase aí é maravilhosa. É horrível. Horrível isso. Mas é a realidade, né? É a realidade. Por quê? Porque os clubes hoje não têm condição financeira para pagar um mês a mais. Que seria. Eles tinham que pagar um ano. Um exemplo, um contrato de 6 meses, se você fazer um planejamento. Mas a gente entende que a dificuldade financeira é muito grande. Então, eu acho assim, quando tiver todo o prefeito de cada cidade,
sentar com o governador, os presidentes de clube, sentar ali junto, temos isso para oferecer, o Estado vai ganhar isso, a gente vai melhorar isso, a gente vai ter condições de fazer, né? Tudo isso pela competição. Agora precisamos do nosso governo federal, estadual, né? Para a gente conseguir melhorar a estrutura de estádio, dar aquelas condições, né, para todos os atletas, acolher o torcedor que vem de fora, uma arquibancada coberta, as cadeiras né, nas arquibancadas, né, aquelas cadeirinhas de plástico, né, um troço de gente. Aconteceu um caso comigo agora, e é vergonhoso isso, tá? Não é... Eu fui ver Rio Branco, eu gosto de dar 200 quilômetros da minha casa de Paranaguá. Então eu era para ter sido o treinador na Copa Paraná deles ali, né? Mas o Amaral é meu amigo, então a gente é muito amigo, a gente troca ideia, eu pego o jogador dele, eu indico o jogador para ele, a gente é amigo, né? E ele é o presidente do clube. E eu gosto de ver os jogos. E fui lá com a minha esposa, lá, a gente assistiu o jogo com meu filho. Cara, aquelas que bancada tudo suja, cara. Poeira, molhado. Pô, cara, você paga um ingresso a R$ 50, cara, R$ 60, R$ 100 uma cadeira. Os caras não têm coragem de limpar um estádio, cara. Isso eu estou falando do Paraná. E olha o estádio, a estrutura que é o Caranguejão. Então, eu acho que assim, ó, os banheiros, né? Banheiro tem que estar limpo para as pessoas, para mulheres, para criança, para torcedores que pagam esse ingresso, eles pagam para ver o show. Eles pagam, é que nem um circo, você paga para ver um espetáculo. E dentro disso você tem que oferecer, né? Tem um pessoal da limpeza, organização, né? Uma estrutura, um time se apresentar bem. Eu tenho uma bronca muito grande com o jogador, sabe? Às vezes sou criticado por isso, né? O jogador dobra aqueles calção, é tudo mania de jogador. Dobra o calção, parece estar jogando de fralda. Aí fica com as pernas tudo exposto. Aí eu tenho minha filha que tem 10 anos aqui bancada, entendeu? Então, muitas coisas no futebol eu acho que tem que rever. Vem de presidente do clube, vem de treinador, vem do poder, vem da gestão do clube. O que a gente precisa é melhorar a cabeça da gente, cobrar do atleta, porque ele não está indo de graça, nem o jogador está indo de graça. Eu digo que treinador é tudo invejoso, maioria, um copia trabalho do outro. Você se lembra, na época, antigamente, quando eu jogava, era um volante, meia esquerda, meia direita, ponta esquerda, ponta direita e ponto. É mentira? Eram 4-3-3. Isso mesmo. Passou 30 anos, e o que voltou ao futebol? 4-3-3. O Lazzaroni voltou lá, criou 3-5-2 a seleção brasileira. Todo mundo 3-5-2. O Diniz começou com aquele joguinho dele, parece um jogo de ping-pong atrás, né? Sai jogando a bola ali curtinha, perde a bola, gol. Ele está esquecendo que depende, você pode fazer aquilo, depende da qualidade do teu jogador, né? Então, é claro, tem as mudanças. Um 3-6-1, é tudo, tipo eu copiar e invejar um treinador lá. Eu tenho que ter a minha cabeça, meu jeito de pensar, eu achar que eu tenho na mão esse jogador, eu consigo fazer isso. Tem hora que você vai agradar o torcedor, vai agradar a empresa, tem hora que vão meter o pau em você, que é normal do futebol, né? Então, assim, ó, você tem que tomar um cuidado muito grande hoje quando monta um elenco, jogadores que vão ali comprometidos, né? Vão ali pensando no objetivo do clube, objetivo do trabalho, sabendo que tem não sei quantas mil pessoas hoje tem na Viraí ali que está envolvida, a cidade, o estado inteiro, o Globo Esporte, a imprensa falada, escrita, cara, ele repercute isso, né? Eu digo que é mundialmente, tem gente fora do país vendo o teu programa agora, tem gente em todo canto aí, você sabe, isso independente do estado que você está. Aliás, né, chegou uma aqui então, pro senhor, viu? Chegou uma aqui, ex-atleta seu. Ex-atleta seu mandou aqui, na verdade são duas mensagens. Deixa eu achar aqui o atleta que me mandou antes do senhor entrar no ar. Nós estamos conversando com o técnico Edmar Eiler, do Naviraense. Bom dia, Thiago. Estou aqui no Rio de Janeiro, acompanhando a Rádio Futebol na Canela. Me chamo Pablo, sou pai do lateral direito Gustavo Silva, do Aquidauana. Manda um abraço pro Edmar, ele revelou o Gustavo em Santa Catarina. É o Pablo que está mandando essa mensagem. Pablo Ricardo, que está lá no Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programa. O Paulo Bento ouviu o senhor falar do negócio do short, e ele manda aqui, pergunta se ele é a favor de jogador tudo tatuado e jogador cabeludo, ou se você é mais estilo Passarela. Passarela disse que não ia convocar o Redondo, né, se ele não cortasse o cabelo. Lembra disso? Me lembro. Uhum. Thiago,
primeira resposta ali, né? Gustavo foi um atleta, eu digo que ele é um exemplo de jogador. Caráter, trabalhador, honesto, foi jogador do meu filho, né? Esse cara aí. O Gustavo foi indicação do Márcio, que era o gerente de futebol aqui, que indicou ele para o Kidawanda, ele foi para lá. É um jogador que a gente tem muito respeito. Aliás, não sei se o senhor soube, ele passou por um drama familiar, né, durante o campeonato. Fica aqui nosso abraço a ele, a esposa dele e a família. Então, o Gustavo, se você conversar com ele, cara, ele teve acho que 2 temporadas com a gente, aqui em Santa Catarina, no Operário. E, cara, a gente viu uma coisa diferente de jogador, sabe? Ele é muito bom caráter, bom jogador, um cara muito sério, trabalhador, um cara que não saía de noite, estava ali comprometido com as obrigações. E quando ele saiu daqui, que ele foi para o Kidawanda, eu ainda falei para ele, você vai ganhar dinheiro na bola se você não for burro. Continue isso, né? E a questão de lá da outra pergunta, né, de jogadores, eu não tenho nada assim, vamos dizer pessoal, né? O cara usar o cabelo ou a tatuagem, é coisa de cada um. O que eu não concordo, você expor, um exemplo, eu tenho um calção do clube, né, que é o calção de jogo, eu tenho uma camisa decente, eu tenho que honrar aquilo. Como eu não concordo o jogador fazer um gol e tirar a camisa, entendeu? Ele não tem que tirar a camisa do clube. O clube dele, aquilo ali é o manto dele, que ele tá sendo pago. Então, toma um cartão amarelo, às vezes daí no outro jogo vai te prejudicar por causa de uma situação. Então, eu sou contra algumas coisas no futebol, mas isso é uma coisa minha, que eu tenho uma conversa com os jogadores lá. E a questão lá do shorts é assim, ó, o Rafinha, quando ele veio para o Flamengo, ele veio com essa mania de fora do país. E aí ele foi o primeiro cara no Brasil, se você pesquisar, foi ele. E veio, aí começou todo jogador. O jogador não joga porra nenhuma. Tem jogador que lá no Bayern, só que lá no Bayern ele não fazia isso, né? Exatamente. Aí ele fez no Flamengo, a primeira vez, né? E aí todo mundo, né, no Brasil. Aí você pega qualquer perna de pau que não jogou em lugar nenhum, parece que ele tá jogando de fralda. Você se lembra daquele zagueiro do Vasco, que tá, o Vitor Luiz? Foi vendido, até saiu do Vasco, graças a Deus. Um zagueiro que tinha ali, cara, aquilo é vergonhoso, cara. Parece que o cara tá jogando de cueca. Aí eu fico olhando, cara, a minha filha, ou a filha de qualquer uma criança de 5, 7 anos, você vê um jogador se expor daquela maneira. Cara, acho que a aparência, você está vendendo a tua imagem, cara. Tem uma TV, tem pessoas, eu pago para ver você jogar. Ninguém está indo de graça lá. Então, eu sou muito a favor do profissionalismo. O jogador tem que ser profissional, o treinador tem que ser profissional, todos que vão trabalhar num clube. Não quer dizer, Thiago, não quer dizer que você está tudo 100%, tem uma estrutura, melhor salário, a melhor comida, mora hotel 5 estrelas, treinamento, não falta nada, tudo certinho. Você não tem certeza que você é campeão de nada. Porque, primeiro, futebol é dentro do campo, é 90 minutos, você tem que lutar, você tem que ralar. Existe outro clube do outro lado, existe outra torcida. Às vezes você dá 20 chutes num gol, a bola dá 20 na trave e não entra. De repente o cara vem dar um chute em gol e perde o jogo. Né? Então, o futebol, cara, por isso que é gostoso. O treinador pensa diferente, cada um pensa diferente, as estruturas nem todas são igual, mas enquanto eu for vivo, tenho 58 anos, vou fazer 59, eu vou brigar pelo Mato Grosso do Sul. Vou brigar porque é um estado que eu valorizo quem me leva, quem me dá valor. Hoje o Douglas está mandando aqui, ó, que o Alexander Barbosa do Botafogo joga sem cueca. Eu confesso que eu não... Ô, Douglas, aí não, Douglas. Como é que você sabe que o cara joga sem cueca, Douglas? Aí é um pouco demais, né? Mas alguma foto deve ter saído para ele ter afirmado isso, né, Edmar? É verdade. E eu tiro o chapéu pro Douglas, cara. É um cara que eu tenho muito respeito, cara. Eu já jantei com o Douglas, já jantamos junto, já conversamos pessoalmente em Dourados, já fomos num shopping junto, meu amigo, torço muito por ele por causa do caráter dele, a honestidade que ele conduz as coisas, né? O profissional que ele é dentro do Mato Grosso é uma coisa, cara, fora do comum. E é um cara que eu tiro o meu chapéu sempre. Ele me deve 2, viu? Eu tive 2 jogos contra ele, perdi os 2. Um pro Itaporã. Só tive 2 derrotas aí, né? No Mato Grosso até hoje. E as 2 foi pra ele. Ricardo, né? Exatamente. Foi as 2. Uma pelo Itaporã e outra pelo Naviraí. Oi, Edmar. Mas assim, ó. Pode falar, pode terminar. Então, assim, ó, acho que o futebol, né, no Mato Grosso, ele vai evoluir muito. Vai. Você vai fazer a tua parte, eu vou fazer a minha, o jogador vão fazer a parte deles, a Globo, o presidente, o governador. Eu acho que todos nós ali, nós temos que estar unidos, né? Eu acho que tinha que ter bastante reuniões entre presidente, congressos,
dirigente, treinadores, imprensa, discutir sobre o futebol, né? Formação de base, criação, né, de departamento, manter os clubes o ano todo com a porta aberta, departamento amador, departamento profissional, né? O clube tem uma receita para ele se manter o ano todo. Cara, eu brigo muito por isso, cara. E eu sonho muito pelo Naviraí. Eu vou brigar, eu vou fazer de tudo para esse time. Porque foi um clube que confiou em mim. Eu tenho muito respeito pelas Ô, pessoas. Edmar, você é vascaíno? Rapaz, aqui em casa é uma briga, é Vascaíno e São Paulino, né? Então eu fico no meio dos dois, né? É porque quando Então, você falou assim, o Paulo Bento pegou no ar. Quando você falou assim, graças a Deus sou embora do Vasco. Paulo Bento, ele é São Paulino, hein? E então, ele pergunta se acha que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil. cara, eu acho difícil, mas vai fazer. Ele já melhorou bastante, evoluiu muito, inclusive com a zagueira do zagueiro que saiu lá, né? Tirou a fralda dele, mudou agora. Ele mudou a postura do time. Hoje é um time que joga para frente, que busca mais o caminho do gol, né? Eu acho que vai dar trabalho. Mas ser campeão, só Deus vai saber, né? Nós estamos conversando com o técnico Edmar Ehler, que a entrevista hoje praticamente é um desabafo da realidade que a gente enfrenta aqui, do que o Edmar pensa sobre futebol. Isso é muito bacana, eu sempre procuro deixar os nossos convidados sempre à vontade, porque é importante a gente ouvir quem está nesse meio há muito tempo. Agora, Edmar, é uma constatação da imprensa, tá? Vou deixar isso bem claro. Uma opinião nossa, equipe da Rádio Futebol na Canela. Não que sejamos os donos da verdade, mas uma análise. Subiram Bataguaçu e Aquidauana. A gente olha pelo que vimos, que o Bataguaçu apesar do empate em pontos e o campeonato ter sido decidido por número de gols, né, saldo de gols, o Bataguaçu, que vai manter a comissão técnica, está num degrau acima do Aquidauana, que vai passar por uma reformulação. Já chegou o novo treinador. A gente sabe que o objetivo do time que sobe, primeiramente, é não cair. Hoje não vemos o Bataguaçu nessa posição de briga por permanência. Muito pelo contrário, a gente acha que o Bataguaçu pode brigar lá em cima. O Aquidauana já é um olhar mais comedido. O Naviraense escapou na última rodada no campeonato deste ano, né? E nesse parâmetro, a gente olha que em um Aquidauana brigando contra a queda, nós teremos ali, pelo que foi o campeonato, Naviraense, Corumbaense e o Águia Negra, que até agora não se manifestou em nada, a gente não viu mexer, como postulantes à queda. Isso é uma análise, vou repetir, da nossa equipe que acompanha as competições do Mato Grosso do Sul. O que o Talão sentou contigo e colocou como objetivo para o Naviraense na próxima temporada? E por que você aceitou continuar no Naviraense? São três perguntas ali, né? Falando dos clubes, eu vou te dizer assim, Thiago, estou falando hoje, não vou dizer que eu conheço 100%, mas 70% dos jogadores hoje que estão indo nos clubes do Mato Grosso do Sul são jogadores diferentes. O nível da competição que vai ter esse ano, agora de 26, ele não vai ter nada a ver com o ano que a gente jogou, que é esse ano 2025. Ele cresceu muito. Costa Rica fez um puta de um time. O Inviema fez um timaço. Curumbá está fazendo um time ótimo. Pantanal nem se conta. O DAC. O Naviraí se inclui nisso. O Naviraí vai se incluir nessa lista aí. Então eu vou dizer que tem 7 clubes aí que não tem favorito. Eu vou colocar 7. Bataguaçu ainda não sei o que é o planejamento, que é a ideia dos clubes, mas pelo treinador que tem lá. Tem um deputado, o time está naquela empolgação, motivação. Eu acredito que é um time que vai brigar entre os grandes lá na frente. Não é porque ele entrou esse ano aí na Série A. Eu acredito que esse clube vai incomodar muito. Aqui da UANA é um ponto de interrogação, que a gente não sabe ainda quem vai assumir, quem vai os jogadores, então eu não consigo dar essa resposta. Só para confirmar, Renan Martins foi confirmado, tá? A gente tinha informado antes, mas confirmou nessa semana, ex-técnico do Eco Suzano. Ele subiu o Eco Suzano da 5ª para a 4ª Divisão Paulista. Então, por aí dá para se entender agora. O mercado aí dentro do Mato Grosso do Sul hoje, ele ficou um mercado, ele não vai mudar nada de Paraná e Santa Catarina e São Paulo, só para você ter uma ideia. O nível de jogador que está indo aí, porque está indo muito jogador caro aí, jogador aí que está indo por dinheiro, né? Então o que acontece? Muito jogador bom, o Inviema contratou muito jogador bom, o Naviraí contratou muito jogador com qualidade, né? O Pantanal montou um super time, que eu acho, o Operário só faz time bom, o Curumbaense está fazendo um time
Cara, eu sei porque o Tosta foi meu jogador, né? Que era para ser o treinador lá, o Tosta. Esse cara jogou 2, 3 anos comigo aí. Jogou no Paulista. Quando eu saí daí, né? Tava no Itaporã, ele foi comigo para o América. E depois lá eu levei ele a alguns clubes, depois virou treinador. E eu conversando com esse dia, vai ser um puta de um time, até pelas condições financeiras que tá oferecendo. Sabe? O Hoje, Tosta então, tá os caras estão voltando? comprando. Não, o Tosta tinha acertado e agora foi pro Monson lá Isso. em pro Gaúcho junto com o Paulo Baier. Mas eu conversando com ele, ele tinha acertado aí. Ele que ia ser o treinador. Aí o Paulo Baier convidou ele, ele foi para lá. Então, assim, ó, das divisão, você pode esperar que vai ser um campeonato. Cara, quem vai no estádio hoje vai ver muita qualidade hoje. Não tem nada a ver com os jogos que a gente teve ali, sabe, esse ano aí. Estou falando de alguns jogos que eu vi pela TV, daí, né, eu acabei acompanhando, claro que eu fiz 2 jogos só, mas outros jogos que eu vi aí, eu vi um time do Enviema que é muito certo, é que é bem treinado, né? Eu digo que tudo é treinamento. O Douglas é dar show, né? Ele não treina, ele dá show. É um cara diferente. E eu respeito muito isso. Treinador do Operário, muito bom. O Casco, eu acho ele muito bom treinador. Tem vários treinadores bons que rodaram aí. O Ito Roque, que estava no DAC, né? Um treinador experiente. Trabalhamos junto no Paulista, quando eu estava lá também. Então, o que que acontece? Muitos treinadores bons. E os treinadores bons levam jogador bom, com qualidade. Então, quem vai ganhar com isso? Vai ganhar o Mato Grosso do Sul, vai ganhar a competição, vai melhorar o nível dela, vai ser muito alto. Eu digo que vai ser. Você não se assusta, eu vou falar que vai melhorar uns 70% desse ano. Você vai ver. Você vai ver muito jogador diferente aí. Que jogador que não jogou aí, sabe? Então, os times se prepararam hoje. Um exemplo, quando eu sentei com o Talão e com o seu Dário e com o Cicinho, foi um dos motivos que eu voltei. O que que o Naviraí quer? A gente quer brigar por uma vaga da Copa do Brasil. Se a gente vai ser campeão, não sei. Se vai ser campeão, vai ganhar jogos, também não sei. Mas o objetivo maior foi traçado isso. O Naviraí tem que chegar entre os 4. Se vai conseguir, aí nós temos que trabalhar muito. O time foi montado com cuidado, tivemos tempo, planejamento. Agora o clube vai fazer a parte dele, que dá as condições ideal, né, para os atletas, dá o suporte. Mas o time que está indo jogar pelo Naviraí são jogadores. Depois vai me cobrar. São jogadores já experientes, jogador que já rodaram, já ganharam título, já tiveram passagem fora do país, já tiveram no Brasil. Mas, enfim, é muito difícil o campeonato. É que assim, quando você chega, que nem você, posso levar 20 jogadores de 9, mas chega lá, não dá liga. Entendeu? Não dá certo. Mas a missão é qual? Qual foi a missão que te passaram? A missão nossa, nós vamos chegar entre os 4. E nós vamos chegar. Brigar por competição nacional, é isso então. Exatamente. Esse é o objetivo maior do clube hoje, né? Certo. Eu acho que o Naviraí ele estava um pouco esquecido, né, no cenário. Ele tem que voltar, pôr o nome dele no mercado, fazer grandes jogos, levar o torcedor, levar a imprensa, levar o prefeito, levar o governador, levar todos, abraçar o clube, para o clube crescer. Eu estou falando sempre pelo clube que eu estou, né? Todos os clubes merecem, claro, né? Eu estou falando aqui um exemplo da minha casa. E eu estou muito feliz, né? Porque me deram essas condições, né? Me deram as condições, precisamos isso, jogador morar bem, comer bem, material de treino bom, estrutura boa. É um time profissional, time de verdade, né? Então não podemos improvisar nada, mas tem que ter Perfeito. material humano, né? Então não podemos pensar nisso, né? Chegar você lá fazer uma matéria, você vai, pô, cara, o trabalho é legal, entendeu? O trabalho é uma estrutura boa, né? Os jogadores 100%. Então acho que isso aí vai valorizar o clube, vai valorizar a competição, né? E com certeza o retorno é muito grande. Você consegue uma vaga da Copa do Brasil, uma Série D hoje, você consegue, cara, manter o clube o ano todo, né? Vai devagarinho, é um projeto, é um planejamento. Eu vejo assim que o Naviraí hoje está pensando. Eu tive agora na apresentação lá, Thiago, do projeto deles, né? Eu fui lá em Naviraí, o Talão fizeram uma apresentação das camisas, o prefeito, muita gente boa, o prefeito, quero mandar um abraço para o prefeito lá de Naviraí, o pessoal da Câmara de vereadores ali, empresários. Cara, foi uma noite muito gostosa, assim, sabe? Você vê as pessoas assim comprando ideias, chefe da torcida organizada, o treinador da base, o pessoal que vai do 20 vão viajar, empresário. Então, isso eu acho que é o caminho, né? Mas para tudo isso nós temos que ter o produto. O produto nosso, né? Ter qualidade, né? Muito E eu bem. peço a Deus, né? Eu sempre digo assim, eu ponho Deus sempre na frente de tudo, Tiago. Que Deus abençoe nós, né? Eu digo assim, ó, não prometa 100 mil reais para ninguém, 20 mil. Prometa 1.000 e paga 1.000.
Prometa 5 e pague. Isso vai valorizar todo mundo, né? Todo mundo fala bem, todo clube tem dificuldade, todo mundo passa. Você sabe que o futebol hoje, ele é muito caro. Ele é muito caro. Uma competição dessa hoje é R$ 1 milhão, cara. É brincando, né? É transferência, é registro, é hotel, é viagem, cara, é material esportivo. Você não tira isso numa bilheteria, né? Você não tira. Então, por isso, você tem que ter lá uma base forte para você vender os atletas, para você ter recurso. Ó, esse jogador, o Henrique, né, que estava aí, fui eu que indiquei ele no Rio Branco, né, o guri. Conheci ele aí, no Naviraí. Vi treinando ali. Peguei Amaral, ó, tem um volante, assim, sim. Falei com o Talão, falei com o Cicinho, com o seu Dário, que é o empresário dele. Hoje está no Rio Branco, o guri. Pode abrir uma porta futura para o guri, né? Tá no Paranaense aqui e tal. Vai depender dele, né? Mas é uma porta que pode aparecer muitos jogadores bons, né? Vai para uma Taça São Paulo, tomara que apareça lá jogadores de qualidade. Eu não vi ainda o time deles, né? Vou aproveitar com certeza alguns jogadores desses da Taça São Paulo, né? Então a gente torce pelo clube, que o clube tenha uma receita anual assim que ele consiga se manter, né? Andar sempre de cabeça erguida, né, cara? Pô, já é bom você estar no estado, cara, e eu ainda vou fazer parte dessa história, cara, eu tenho certeza, sabe? Tomara que seja do bem, não do mal. Eu torço Claro. muito pelos clubes, eles sabe, pelos municípios, pelos presidentes, o esforço que esses caras fazem para ter futebol não é fácil, cara, não é fácil, mas Edmar, vai conseguir. duas numa aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, porque uma é uma situação gravíssima, né? Aham. O Paulo Bento pergunta sobre o Barra, se o senhor acha que o Barra vai vingar no cenário nacional, perguntou sobre a questão de estrutura comparado com Criciúma, Figueirense e Avaí, que obviamente são as referências. Aham. O Edmar, e você citou o Cicinho, o Cícero. O Cícero foi condenado por injúria racial na esfera desportiva e está respondendo na esfera criminal. Ele se defende que ele não tem nenhum vínculo com o Naviraense. Então eu te pergunto, por que você sentou com o Cicinho e por que o Cicinho estava reunido com você para definir o seu retorno ao Naviraense? A questão do Cicinho, cara, ele não é da diretoria mesmo, né? Ele é um colaborador do clube ali, né? Um cara que acho que, eu não sei, sabe? Mas é um cara que eu tenho muito respeito por ele, cara, porque é muito difícil hoje, sabe? Ajuda, corre se precisar, ele tem a vida dele, né? Ele tem o comércio dele, tem a família dele. Da vida desse problema eu já não sabia, sabe? O Cicinho, assim, eu tenho respeito porque eu conheci lá, eu almoçava no restaurante dele, eu jantava lá, a gente, né? Ele teve, o dia que eu estava no hotel lá, a gente conversou. O que eu sei é a diretoria é o Talão, né? Que é o presidente, né? O Thiago, que é o vice-presidente, e seu Odário, né? Que é um dos empresários, que é Mas um ele estava investidor. lá, ele participou do seu acerto. O senhor falou aí mais Não, não, cedo. da parte financeira não, essas coisas de clube não. Ele estava lá, ele foi me receber, que a gente virou amigo. Eu vou lá, quando chego lá em Mato Grosso, eu vou lá no restaurante dele, sabe? É um cara assim, ele estava no evento agora lá, até foi feito lá no restaurante dele. É um cara assim que, cara, eu digo assim que a vida pessoal, quando você fala da vida pessoal de uma pessoa, por um motivo ou outro, é muito grave. Eu Não, vejo não, ele. só um pouquinho, Edmar, desculpa, isso não é vida pessoal. Ele cometeu injúria no campo de jogo. Não, No não, jogo do tá tudo bem. Naviraense contra o árbitro. Certo, Não é vida certo. pessoal. Isso aí é um Aham. fato que aconteceu, infelizmente, aqui em Campo Grande. Ele fugiu para não ser preso. Então, aqui eu Eu tenho o já não maior sabia disso. respeito. Eu tenho o maior Aham. respeito pela vida pessoal de todo mundo. Aqui a gente não Não, não, fala de vida claro. pessoal, apenas do fato que aconteceu. Ele foi Eu não sabia disso, Thiago. Eu É. não sabia Ah, dessa não, então situação beleza. dele lá dentro, sabe? Ah, não, O então Naviraí, perfeito. com certeza, eu não sei até onde que o Cicinho, vamos dizer, tem envolvimento com o clube, né? Eu conheço ele, conheci lá, ajudou o clube, com certeza. Inclusive, a gente jantamos agora no restaurante dele lá. Nunca chegamos nesse ponto, porque sempre meu acerto foi com o Talão, que é o presidente, e com o Thiago, né? São os dois que mandam lá no clube. E o seu Odário, né, que é o investidor, que é o empresário lá local. Então, assim, da vida dele dentro do Naviraí, do clube, eu acho que não acredito que não é da diretoria. Nenhum tipo de acerto meu foi feito com o Cicinho, me prometeu isso, me prometeu. Não, nada disso. A gente virou conhecido lá e amigo, né, e eu vejo ele, até eu brinco com ele, não é o presidente, mas pela brincadeira, não pela situação de gestão lá. Eu também nem sabia disso. Mas assim, eu acredito que você também vai resolver, né? Todo mundo tem seus defeitos, tem seus erros, também tem os meus. Já cometi muitos erros na minha vida. E também eu sou muito humilde para reconhecer tudo que eu faço. Eu não tenho vergonha de pedir perdão, não tenho vergonha de pedir desculpa, sabe? Eu tenho um respeito muito grande, principalmente quem trabalha comigo, as pessoas da imprensa. Ó.
Você nunca vai ver eu bater boca com ninguém, perder meu tempo, sabe? Eu respeito. Porque você tem uma opinião, né, Thiago? Você tem a sua opinião. E eu tenho a minha. Mas eu tenho que respeitar. Você está no meio da comunicação, você está ali para passar informação. Desde que fala a verdade, qualquer coisa, show de bola, cara, tranquilo, né? Então, acho que isso aí Como é que é o coisa que você senhor, como é que o senhor, como treinador do Naviraense, vê essa situação dele estar próximo ao trabalho com esse problema que aconteceu este ano? Olha, eu nem sei se ele vai estar próximo agora, né? Lá, o ano passado estava, né? Que esse ano que eu estava aí, né? Não próximo, assim, lá dentro do campo, dentro do clube, lá não sei, né? Eu encontrei ele algumas vezes lá. O que eu tinha mais contato era com o Talão, né? O Talão estava ali direto, com o vice-presidente, então as pessoas mais conversavam. E é só o restaurante dele mesmo que eu fazia minhas refeições lá, almoço e janta lá no hotel, lá no restaurante dele. Às vezes ele perguntava, e daí, professor, como é que tá o time? Brincava comigo, né? Falei, cara, não vai cair. Eu brincava com ele. Puta, é difícil, futebol e tal, né? É difícil, é difícil. Mas eu valorizo muito pessoas que nem ele, sabe? A pessoa de fora, que não é nada um clube ajudar. Teve o erro, não sei se teve essa coisa que aconteceu, mas assim, vou falar. Cara, é difícil achar uma pessoa que dá um nome, ajuda, e vamos dizer que ele fosse colaborador ou é colaborador, também não sei, que eu nunca vou perguntar isso, né? Então, quando eu tenho um acerto, eu sento com o presidente, né? Eu sentei com o seu Dário, sentei com o Thiago, sentei com o Talão, com o seu Dário, a gente definiu. Ele chegou lá depois, vou te dar um abraço aí, tal. Eu estava no hotel lá, tranquilo, sabe? Eu fico feliz, sabe? Virou meu amigo, né? É meu amigo. Então, assim, disso aí da vida que aconteceu lá, não sei mesmo. E Outra sobre coisa, o Barra, professor, o Paulo Bento quer isso. saber da questão estrutural do Barra. Então, eu vou te falar uma coisa assim, o Bene, eu conheço o Bene há muitos anos, tá? O começo do Barra, em 2015, 14, aí quando ele subiu para B ali, né? Que ele subiu para B. É um cara assim que ele pagava ônibus pro torcedor e ver jogos dele. Você acredita isso? Mas eu vou te dizer uma coisa, por isso que agora você chegou num ponto aí, ó, que vocês tocaram no melhor nome que nós podíamos falar sobre futebol. Esse cara não tinha campo, não tinha CT, não tinha estádio, mas esse cara nunca ficou devendo R$ 1 para um atleta. Nunca ficou. A melhor estrutura, eles moravam num apartamento, os atletas em Camboriú, você tem uma ideia, Itajaí, Camboriú. Ele alugava o estádio do Marcílio, ele alugou o estádio do Brusque. Eu fiz vários jogos em Catarinense contra ele, né? Ele brincava comigo. Acho que eu perdi um jogo na minha história pro Barra. Acho que um jogo eu perdi. E hoje eu parabenizei ele agora pelo acesso. O Beni um dia que você conversar com ele, cara, você vai ver que é uma pessoa fantástica. Esse cara, ele começou a criar jogador, formar jogadores, vender jogadores para a Alemanha, né? Ele tem o projeto dele na Alemanha. Vende muito jogador por empréstimo, e aonde ele conseguiu, eu digo que é um império, né? Que ele construiu lá em Itajaí, aquele estádio dele, aquele centro de treinamento. Até meu filho agora, o William, que era treinador do Juventus de Araguá, o William foi fazer uma amistosa contra eles lá, levaram a conhecer. A estrutura é fora de série aquilo. Os apartamentos, tudo com ar-condicionado, as academias, restaurante, não perde nada para o Atlético Paranaense em Curitiba, que é uma das melhores estruturas do país. Não perde nada. Um estádio muito lindo. Cara, e eu conversando com ele, você pega o Beni, ele tá com aquele bonezinho, uma camisa assim já, entendeu? Bem simples, um cara que você olha assim para ele, mas nunca que esse cara fez tudo isso por esse clube. Então eu digo, pelo caráter, pela honestidade dele, vai fazer uma puta de uma competição na Série C. Pode esperar ele a nível de Chapecoense, Criciúma, Figueirense, Avaí. Ele já está no nível deles. Já está. Já está. Você vai ver. De estrutura ele já está igual. Né? Está melhor que o Joinville. Se você olhar a estrutura do Joinville hoje, o CT do Joinville, ele perde longe para o Barra. Né? Hoje quem tem lá um CT bom é o Avaí, né? O Figueirense, o Criciúma, que fez um novo, lá até eu estive visitando lá na época do Serginho. E, enfim, esses clubes hoje, a Chapecoense, que tem lá na Água Amarela. Então, hoje, com certeza, ele é uma das potências já. E ele vai fazer um campeonato bom, que nem o Brusque, né? O Brusque tem uma estrutura, mas não tem um CT bom, né? Tem 2 campos de treinamento, que é fraco, para um time que joga Série C, Série B de brasileiro. Estádio não tem, né? O estádio que eles têm é do Carlos Renault, aquele estádio lá de Brusque. Então, eu vejo, assim, que o Barra vai ser uma das grandes potências aí. Tem condições financeiramente, as pessoas que estão lá são muito capacitadas, são pessoas muito sérias, e onde tem honestidade, tem seriedade, você pode ter certeza que só vai. Né? Então são pessoas que
não dependem do futebol só para viver. Eles têm, né? E hoje eles têm um mercado muito grande, cara, de jogadores, sabe? Tem muitos jogadores. Até, inclusive, eu tentei trazer um jogador deles, né? Agora, né? Só que eles vão usar bastante jogador na Série A, daí já tem a Série C, por causa da Copa do Mundo. Ele ia me arrumar uns 3 jogadores. Já estava mais ou menos o jogador que eu queria, né? O Joinville me arrumou um ou dois, vai me arrumar ali, acertei, né? Que estão jogando a Copa Santa Catarina. Tá na final, né? Então, Joinville tá na final da Copa Santa Catarina. eu tive lá agora vendo lá, Blumenau também merece um time na Série A, sabe? Aquele estádio do César lá também é coisa linda, aquela torcida. Eu fui lá domingo, eu pude assistir o jogo, né? Joinville e Figueirense, se eu não estou enganado, né? Figueirense que É. tem o auxiliar do Vaguinho, é ex-técnico aqui, o Chiquinho Lima. O Chiquinho, isso mesmo. O Chiquinho é ex do Vaguinho, exatamente. Hoje o Vaguinho tá no Figueirense, estava no Marcílio, né? Foi pro Figueirense, vai fazer a final contra o Joinville agora. Nós temos um companheiro aqui na rádio, chama Cristiano Cícero. Opa. E o 7 de setembro foi campeão estadual com o Chiquinho Lima como treinador em 2016. O Cristiano Cícero tem um pôster do Chiquinho Lima Mesmo? no teto da cama dele. Ele dorme olhando pro Chiquinho Lima. Ele é muito fã do Chiquinho Lima. Cara, show de bola. Mas assim, Thiago, quero mandar um abraço também. Quando você Fiquei se muito triste, apresenta, sabe? professor? Quando que começa aqui? Só pra gente matar o assunto naviraense, o elenco e o trabalho começa quando? A apresentação nossa, se for no início dia 25, né, 28 por ali, né, que é para mudar. Se não mudar, a gente vai ter um problema aí, sabe? Porque a apresentação é dia 5, né, de janeiro. A apresentação. O jogador chega no dia 3 na Viraí, dia 5 a gente começa a trabalhar, né? Então, até... Eu já vou avisar o senhor, porque o Glauber Caldas, técnico do FC Pantanal, semana passada, ele falou que o campeonato precisa começar dia 11. Por quê? Porque tem Copa Centro-Oeste com fase de grupos e vai chocar datas. Então, como o arbitral acontece terça-feira, vai ter essa votação para saber se vai começar antes ou não. Está previsto para dia 18, né? É a prévia. O que vai definir é o arbitral. Vocês já conversaram sobre essa possível antecipação e começar junto com os outros estaduais ou ainda não? Sim, já conversamos, já discutimos sobre isso, já conversei com o presidente, né, com o Talão. Os jogadores também estão prontos, a maioria estão em atividade ainda, alguns estão em algumas finais de campeonato, ainda estão jogando. E o que acontece? O planejamento foi esse, se o início fosse em janeiro, no dia, acho que 25, 28 ali, né, que era para ser. Mas eu era contra, já vou te dizer. A apresentação no Naviraí tinha que ser dia 10, dia 15. O que acontece no Naviraí? Ele vai para a Taça São Paulo, né? Vai para a Taça São Paulo. Naviraí não tem centro de treinamento, só tem um estádio, onde vai ser utilizado pela base, para o jogador da Taça São Paulo. Vai detonar o gramado, vai acabar o gramado, não vai bater treinamento, vai mudar muita coisa. Então foi feito um acordo, quando eles viajam no dia 2, no dia 1º, para São Paulo, a gente se apresenta, né, para começar o trabalho do profissional. Agora, com essa mudança, aí, se for dia 11, dia 15, aí vai ter problema. A gente vai ter que pensar, rever, ou montar em outra cidade ali, próxima, fazer, né, uma apresentação e fazer, né, alugar um CT para fazer uma pré-temporada boa, né? Que coisa, no hein? mínimo 30 dias. Tudo passa complicado. pela estrutura, né? É um negócio de maluco isso, né, cara? A gente falar, isso já aconteceu, tá? Não é exclusividade naviraense, não. Aqui da Uanense, quando existia trabalho de base que levava a Copa São Paulo, passou por isso várias vezes. E passou tempo, hein? E você vê que mudou de cidade e o problema estrutural continua. Edmar, manda abraço para quem você quiser, fala o que você quiser e eu só tenho a agradecer porque o papo foi maravilhoso. Thiago, eu tenho muito respeito por vocês e por teus ouvintes, tenho muito carinho. Gosto muito das tuas... Você é muito direto nas coisas. E eu vou dizer um negócio aqui. Aqui. Se todo treinador fosse igual você, de entender que eu aqui estou passivo de receber crítica e elogio. Da apresentação do programa, da minha opinião, da minha narração. Edmar, o mundo seria melhor, porque, cara, o que tem de treinador que nunca ganhou nada e não aceita uma pergunta mais capciosa, ele acha que a imprensa tem que fazer papel de assessoria, e você, a gente já cansou de discordar, de concordar, e eu não era ninguém, como continuo não sendo. Só que eu tinha cabelo quando você veio pra cá. Eu também tinha. E você sempre me tratou com todo o respeito do mundo. Então, você me ajudou na minha formação como jornalista e de entender esse meio. Então, eu sempre vou te agradecer, porque todas as vezes que eu te procurei, você sempre me atendeu muito bem.
Não, onde eu passei na minha vida, eu tive uma expulsão na minha vida, foi contra o Barra, tá? Viu? Só pra você saber. Mas o que você foi expulso por Eu só quê? tive. Cara, você acredita que o Jean Carlos, que era jogador dele, nós está ganhando 1 a Mas 0? deixa eu falar pra você uma O cara- coisa. Você tava Ah. alterado com o Marcos Matheus lá na última rodada, lá em Coxim, não tava? Mas assim, ó, Se o Matheus você quisesse sabe assim, expulsar, ele ó, podia, né? mas assim, ó, você sabe que tem uma coisa, Thiago, que eu aprendi na minha vida, eu digo isso pro meu filho, pra minha família, sabe? Thiago, é você respeitar o ser humano, independente se ele é jogador, eu não sou mais que ele. Eu tenho que respeitar, ele é trabalhador, ele é pai de família, independente do torcedor, eu não vou só escutar coisa boa na minha vida, cara, mas eu tenho que respeitar aquelas pessoas que têm a crítica, entendeu? Eu não tô ali para julgar ninguém. Se imagina eu querer só escutar o que eu quero. Eu não posso, né? E a mesma coisa você. Então, assim, cara, eu respeito muito o Tia, pode ter certeza disso, cara. Tanto você, qualquer lugar do mundo que eu passei na minha vida, eu respeitei diretoria, eu respeitei torcedor, eu respeito meu jogador, eu tenho respeito pelo atleta. O Gustavo está ouvindo, ele pode falar o jeito que eu trabalho com o jogador, eu respeito ele. Agora, não pode misturar as coisas. É meu trabalho, é o trabalho dele, nós temos que ralar o dia a dia, né? Somos parceiros? Somos. Nós terminou o treino, nós somos tudo igual, né? Mas dentro do meu trabalho, cara, eu vivo disso, eu sou pago para isso, né? Para representar aquela nação. Então, assim, Tiago, eu quero mandar um grande abraço para todos os treinadores, dirigente de clube, né, que eles pensem bem, principalmente agora nesse arbitral, entre né, no bom senso, que fique bom para todos, né, para todo mundo ter condição, porque às vezes um mês a mais o clube faz falta no final, né, consiga encaixar a situação para todos os clubes ficar bom. Não eu pensar na minha casa, pensar, acho que de modo geral, acho que os clubes, só os presidentes unidos, treinador unido, jogadores, vai melhorar o espetáculo em todo lugar, sabe? Nós estamos lá na frente para isso, né? Mas nós temos que contribuir, né? Os árbitros. Cara, eu não tenho problema com árbitro, já me roubaram, já me fizeram sacanagem, eu chego lá no meio do campo, sabe? Esse dia, aquele árbitro que nós perdemos lá pro Naviraí, perdemos pro Inviema, em casa, eu fui parabenizar, ele deu 2 pênaltis contra nós, né? Foi 2 pênaltis, foi real, foi verdadeiro, tem mais um que ele não deu ainda, né? Não deu ainda. São 3 pênaltis no jogo. O que que acontece? Fui parabenizar, ele olhou assim para mim, cara, todo treinador fosse que nem você. O cara está perdendo, tua estreia, torcida em casa, todo mundo. Eu conversando com ele depois, eu falei, não, você não veio ali para prejudicar eu. Você veio ali para fazer teu trabalho, cara. E não é eu que eu vou dizer, sabe? Eu vou reclamar às vezes uma coisa, eu vou ter que cobrar, mas você também vai me cobrar. Mas dentro de um respeito no profissional. Eu não vou te ficar te enchendo o teu saco ali, é que nem jogador chato. Você quer ver eu ter uma bronca com o jogador ficar enchendo o saco do árbitro 90 minutos, cara. Deixa o cara trabalhar, cara. Sabe? Nós temos que se concentrar no que nós temos que fazer no jogo, deixa o cara apitar, cara. Entendeu? Não adianta ficar enchendo o saco no árbitro, ele se perder, ou vira contra você, é uma situação muito ruim. Eu cobro muito meu jogador sobre isso. Cara, esquece. Deixa para mim isso aqui. Essa parte eu cuido. Então, assim, ó, tomara que nós esteja tudo fechado, né? Que nós façamos um grande espetáculo, né? Que eu digo para o Mato Grosso do Sul, essas pessoas estejam mobilizadas, o governador esteja junto, os prefeitos, né? Nosso presidente da federação, vamos dar credibilidade para ele, né? Os presidentes estão unidos, fazer o melhor futebol, né? E lá, quem sabe, um dia Deus nós consiga ter uma arena para cada cidadezinha de 5.000 torcedores, uma areninha bonita, para já poder jogar jogos da Copa do Brasil em casa, para não sair dali, para ter que jogar em Dourados, ter que jogar lá em Campo Grande, né? Um time hoje que faz falta, se eu estava me lembrando, no cenário aí, é o Comercial, cara. Um nome que tem. Ah! Repita, por favor! Repita, por favor, isso! Qual que é o time que Cara, faz falta, por favor? cara, eu sinceramente, é um clube que eu gostava muito de ver, Comercial. Cara, o Chupem! Comercial. Chupem É, seus antes, vocês que me perseguem quando eu digo que o é, comercial é o maior. Não é, professor? é, tem muito nome, tem tradição, é uma pena que não subiu, não desmerecendo o trabalho dos outros clubes. Eu assisti alguns jogos dele, torci pra caramba. Torci pra caramba, eu queria que ele tivesse o acesso. Cara, porque ele tem uma identidade no estado do Mato Grosso, Comercial, cara. Operário e Comercial são 2 times da capital que ele tem uma identidade, cara. Como na época tinha o Ceni, Ceni, acho que era, né? Que era lá que o Veloso foi treinador. Até o Veloso. O Ceni não sabia brincar, Edmar. Ele não sabia. Porque o Ceni, de todos, tá, que eu vi, foi o único profissional, clube profissional mesmo,
De ponta a ponta foi o Ceni. Eu tive a oportunidade de fazer um jogo lá. Ganhou ou perdeu? Empatamos ganhamos de 1-0 dele no amistoso lá, e eles mandaram o Veloso embora, cara. O Veloso que é da Band, ele comentaria. Isso. E o Veloso era o treinador em 2012. Aí ganhamos o jogo, o Veloso brincou, pô, você tá de sacanagem comigo, eu tava dando uma entrevista na Globo, por causa de você ganhar a conta, né? Aí esse dia eu tava numa janta lá em São Paulo, nós tava lá em Barueri, lá em Alphaville, e nós tava lá, tava o Cafu, tava ele, tava o pessoal lá, sábado e news, e nós fomos num jantar lá. E ele tava junto lá, daí ele brincando, eu falei, pô, falou, cara, eu te conheço, ele pra mim, né? Eu falei, pois é, cara, a última vez foi em 2012. Pô, cara, você é foda, cara. E nunca mais ele voltou a ser treinador, foi o último clube dele lá. Né? Eu gostava daquela estrutura deles lá, sabe? Tinha um estádio, centro de treinamento, não sei se tem aquilo ainda. Tem até hoje, o futebol usa, né? Competições de base e tal. Ó, o Roberto Xavier tá te mandando um abraço. O Roberto Xavier, que apresenta o programa aqui diariamente, é de Dourados, né? Você trabalhou no Itaporã. Depois eu te mando uma foto que ele é o galã douradense, barba por fazer e tal. Mas lembra muito bem de você, um abraço ao Edmar, é um grande cara. E é um grande mesmo, seu coração não cabe no peito, por isso você é grande, igual eu, né, Edmar? Verdade. Tiagão, quero mandar um abraço para todos vocês e que Deus abençoe, né, nossa caminhada. Tomara que a gente consiga fazer tudo que a gente planejou. Se a gente não se encontrar daqui para o final do ano, eu espero que você e a sua família tenham um grande Natal, um ótimo Ano Novo. E o Roberto tá dizendo, ó, o Roberto tá te entregando aqui, ó, meu caro. Avisa ele que o Mato Grosso do Sul tem um churrasco melhor do que o do Rio Grande do Sul. Aí, ó. E eu digo que é bom mesmo. Eu vou te fazer. O Petralha, o presidente da federação, me convidou para ir tomar um café com ele. E eu devo ir daqui uns 10, 15 dias, eu vou lá. Vou fazer uma visita na federação do Mato problema, eu vou informar, tá? O problema é que daqui 10, 15 dias pode não ser ele o presidente da federação. Mas, cara, você toma um café com ele. É porque você deve estar acompanhando aí, a gente divulgou nos últimos dias tudo que está acontecendo. A gente ri para não chorar, né? Porque isso atrasa muito, né? Eu sou amigo dos dois. Você é amigo dos dois. Então pode vir. Se você não tomar com nenhum dos dois, você toma comigo. Você toma comigo. Então, o Cesário, também, o Cesário, meu Deus. Eu tava num clube, né, nos clubes, às vezes que eu ia, eu ligava, pô, Cesário, me ajuda aí, cara, o clube tá com dificuldade para pagar uma transferência, o jogador tava aí, dá um jeito, mas dá um proveito aí, então, sabe? Então, essas pessoas ali, o Cido, né, também na época dele, trabalhou ali. Então, são as pessoas assim que a gente deixa na história da vida, e às vezes em quando eu faço isso na minha vida, eu gosto de sair, pegar meu carro, vou fazer uma visita pro Biro, lá pro pai do Biro, o Biro foi meu jogador também, né? Aqui jogou em Santa Catarina, jogou em São Paulo, e eu conheci o Biro no Itaporã, o atacante. E ele mora aí em Campo Grande. Ô, professor, o senhor vai na casa de todo mundo, menos a mim. Então eu digo, a hora que eu for na federação, aí eu vou te visitar, você que é o pai. O pai dele jogou uma enormidade, uma enormidade. Rapaz, se eu te contar que lá no Rachão, que nós fazíamos Itaporã, o velho tava lá, né? Eu chamo ele de velho porque é meu amigo, né? Aí o velho dava show lá, eu falei, puta, que parece que não tenho vergonha na cara de vocês, acho que eu vou pegar, vou contratar ele, vou deixar vocês de fora aí, velho, porque o velho era fudido. Não, cara. Era demais, jogava uma enormidade. Edmar, cara, obrigado, viu, te agradeço demais mais uma vez, microfone sempre aberto pra você, pro Naviraense. Deus abençoe todos nós aí, tá bom? Boa semana, se nós não se vir até o final do ano aí, né, o ano que vem a gente vai estar junto, tá bom, amigo? Vamos marcar pra tomar um café, né? Combinado, longe vamos do rádio. Vamos sim. Grande abraço. Valeu, um abraço, professor. Grande abraço para todos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.